pessoas nos perguntam por que trocamos a Irlanda por Portugal. E hoje eu posso falar para você, eu e minha esposa, a nossa vida aqui em Portugal é 10 vezes melhor do que na Irlanda. E eu vou te explicar o porquê. Então deixa o seu like para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas e ajudar mais pessoas. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque esse conteúdo é feito com toda sinceridade e a gente mostra a realidade aqui de Portugal. E para você entender o motivo, eu vou dividir em 2 pilares: a nossa vida na Irlanda e a nossa vida em Portugal. Primeiro a gente vai falar da nossa vida na Irlanda. E a gente foi primeiramente para a Irlanda porque o nosso objetivo era encontrar emprego na área. Eu sou da área de TI. E eu sou da área de alimentos. Então a gente foi para a Irlanda com esse objetivo. E para quem não sabe, a Irlanda tem um programa de estudo e trabalho que você consegue trabalhar durante 6 meses e tem 2 meses de férias. E nesses 6 meses você pode trabalhar part-time. E nos 2 meses de férias você ainda pode trabalhar full-time. Geralmente as pessoas trabalham full-time nos 2, né? Porque eles não ligam muito, não faz uma vistoria muito grande. Então é uma opção. Só que o nosso objetivo lá não era ficar trabalhando como a gente trabalhou, emprego braçal. Então, quando a gente chegou na Irlanda, a gente morou num quarto por 1 mês. Depois a gente arranjou um outro quarto que ficava um pouco longe da nossa escola. Ficava uns 5, 6 quilômetros. Ela ia de patinete para a escola e eu ia de bicicleta. Então a gente morou num quarto praticamente por 6 ou 7 meses do tempo que a gente ficou na Irlanda. E a gente não morou sozinho na casa, a gente morava com um senhorio, né? O landlord na Irlanda. A gente tinha o nosso quarto, o nosso banheiro, mas a cozinha e o restante da casa a gente compartilhava com ele. E a gente não se sentia muito bem em casa, né, meu? Não é a mesma coisa do que você ter uma casa só pra você, né? Por mais legal que a pessoa seja, sempre vai ter essas diferenças, né? A gente não se sentia à vontade de ver uma televisão, de deitar no sofá, então praticamente a gente vivia dentro do quarto. Mas essa era a nossa moradia ali. A gente pagava em torno de 650 €. A gente morava na cidade de Cork e não era ruim. O bagulho foi pra tua cara, mano. A gente tá aqui na Torre de Belém também, ó, que bonito. E acrescentando na questão da moradia, a gente morava com o landlord, o senhorio, e às vezes tinha algumas dificuldades, né? Por exemplo, tinha algumas regras, às vezes ele se incomodava que a gente tomava banho 11 horas da noite, ele pedia pra gente não tomar, então era um pouco complicado. E o próximo ponto da Irlanda que a gente quer falar é sobre o clima, né? O clima na Irlanda, ele é bem complicado. É chuva, é vento, é frio. Então o clima lá não é muito amigável. Já chegou a ficar 1 semana só chovendo, cara. Só chovendo. Então é uma coisa que pesou muito pra gente na nossa mudança para Portugal também. Chegou a vez de a gente querer sair para algum lugar. Como a gente não tinha carro, é muito difícil você arrumar um carro lá, porque tem que tirar CNH irlandês. É muito difícil, é muito caro. Então a gente andava de patinete e bicicleta. Então às vezes a gente programava uma saída e tinha que voltar, porque começava a chover. Outro ponto é em relação à escola, trabalho e lazer. A escola, você tem que ir na escola, porque você paga o visto e eles meio que te obrigam a ir na escola, né? Aprender inglês. E as escolas, elas são caras, você tem que investir muito dinheiro para fazer esses cursos e nem sempre eles são cursos bons. Vai muito de você querer aprender e se dedicar, porque as aulas, às vezes tem muita gente ali envolvida que tá ali morando na Irlanda, que está fazendo a escola, mas está mais ali para trabalhar, para juntar dinheiro. Então é sempre aquela zoeira na aula, então fica um pouco complicado de aprender inglês. A escola geralmente tem 4 horas de aula por dia, 4 a 5 horas, se eu não me engano. E além disso, é obrigatório você ir para aula. Se você não for, eles cancelam o seu visto. Você tem que ter uma média de 85% de frequência, se eu não me engano. E geralmente as escolas não são muito boas na Irlanda. Eu já estudei no Canadá, fiz intercâmbio lá, e é totalmente diferente o ensino de inglês no Canadá e na Irlanda. A Irlanda é simplesmente a galera vai para aula para poder trabalhar. E em relação ao trabalho, pessoal, eu procurei muito emprego na área, na Irlanda. Cheguei lá, no outro dia já cheguei fazendo entrevista na área de TI. Só que eu sempre esbarrei na questão do visto de trabalho, do sponsor, né? Ela é muito difícil conseguir e o tempo que eu estava lá eu não consegui. Então o nosso trabalho lá sempre foi um trabalho braçal. Eu trabalhei numa pizzaria, eu já trabalhei descarregando um caminhão e depois eu arranjei um trabalho melhor no supermercado, trabalhando com estoque, né? Esse trabalho no supermercado era muito pesado, cara. E geralmente eles sempre pegam o imigrante para pegar o trabalho mais pesado, o trabalho mais difícil, sempre vai sobrar para você. Então era muito difícil. A Gleice trabalhava muito também, né? Ela chegou a trabalhar comigo no mercado também, trabalhava num outro lugar também.
E você tem que estar preparado para arrumar emprego. Tenha na sua mente que se você for arrumar emprego, você vai ter que trabalhar até tarde da noite. Por exemplo, a gente saía 2 da manhã, tinha que ir embora de patinete para casa, às vezes chovendo. 2, 3 da manhã. E os horários também, na maioria dos empregos lá, eles são horários rotativos, ou seja, você tem... A sua folga varia de acordo com a semana. Um dia você folga na segunda, outra semana você folga na sexta. E às vezes é muito difícil de conseguir conciliar isso com outras pessoas para marcar alguma coisa, para sair, tomar alguma cerveja, alguma coisa assim. Então isso acaba também às vezes interferindo um pouco na sua vida social. Sim, a escala lá é muito complicado. A gente que trabalhava no mesmo local, a gente não conseguia bater escala. Às vezes meu dia de folga, day off como eles falam lá, era na sexta-feira. E na segunda, por exemplo, o dela era na terça e na quinta. E eu não tinha o que fazer. Então a gente praticamente não se via. Então tinha esses problemas ali também que tornavam as nossas férias, os nossos dias de lazer muito difíceis lá. E lazer, só acrescentando, o lazer que a gente está tendo aqui, de ficar sentado num sábado, era raro lá, viu? Era muito raro. A vida lá era muito corrida, era muito difícil, era muito cansativa. Então, esse tempo que a gente está tendo aqui conversando com vocês, esquece. Lá a gente quase não tinha. Se você já está habituado a ter final de semana livre para dedicar ao seu lazer, lá dificilmente você vai ter. Sim, porque geralmente esse trabalho braçal você trabalha no final de semana também. Né? Exato, é complicado. E geralmente lá a gente não tinha a possibilidade de ir num restaurante, de comer uma pizza, comer uma carne, numa churrascaria, num sushi. E apesar de o salário ser maior, o custo de vida é muito maior também, você acaba gastando muito mais. E a gente não tinha dinheiro para ir numa churrascaria, uma pizzaria. Então o que a gente fazia às vezes é ir num parque, quando a gente tinha o day off junto, né? E a gente comprava uns docinhos, a gente comia, ou a gente ia para beber com os amigos, mas era coisa rara que de acontecer, né? Não era toda hora, era bem difícil ter lazer ali, né? Ter momentos de lazer. Quando eu cheguei lá, como eu falei pra vocês, eu já comecei a fazer entrevista. No dia seguinte que eu cheguei, já tinha o pessoal me ligando. Eu acordei desesperado e já era uma entrevista, cara. Só que fiz várias entrevistas. Eu saía da aula pra fazer entrevista, eu matava a aula pra fazer entrevista. Só que eu esbarrei na questão do visto. Conseguir a permissão de trabalho na Irlanda não é tão fácil assim como as pessoas pensam, é difícil. E o tempo que eu tava lá eu não consegui. E eu me motivei muito a procurar outros lugares. Depois que eu vi a galera indo para Portugal, para Alemanha, Suécia, Holanda, eu via pessoal indo, entendeu? E teve uma situação que aconteceu que eu fui mandado embora da pizzaria. Na verdade, eu fui mandado embora da pizzaria que o irlandês que estava numa outra pizzaria, numa outra franquia, ele brigou lá dentro, mandaram ele para a pizzaria que eu tava. E como ele já era velho de casa, eles me mandaram embora, cara. Fiquei muito chateado, mas isso me motivou muito. Eu falei, eu preciso procurar um emprego na área, eu preciso achar. Foi aí que eu decidi. Falei, agora eu vou mandar currículo para todo lugar. Foi nesse dia que eu mandei para Portugal também. Foi essa vaga que eu consegui aplicar, que deu certo. Então foi essa vaga que eu apliquei em Portugal. O processo seletivo demorou vários meses, não foi rápido. Eu cheguei em Portugal com um salário muito bom mesmo. Mais de 2.000 euros líquidos. Então, para mim valeu muito a pena. Eu não conhecia nada de Portugal, não sabia nada. Essa torre que vocês estão vendo aqui, ó, não sabia nem o que era. Agora a gente vai explicar um pouco como está a nossa vida aqui depois de um ano morando em Portugal. Então, primeiramente, a questão da moradia. Aqui, quando a gente chegou, no primeiro mês, a gente alugou um Airbnb, que a gente ficou, acho que foi por uma semana, não é? Eu não lembro exatamente, mas acho que foi uma semana. E depois a gente foi para um quarto, que a gente pagava 500 euros para dividir cozinha e banheiro com mais 4 pessoas. E a gente pagava as contas ainda. E só que depois disso a gente procurou muito, nos preparamos muito, juntamos toda a documentação e por mais difícil que seja, a gente conseguiu alugar aqui um apartamento só pra gente, graças a Deus. E agora a gente tá morando bem aqui, pagando caro, né, mas não tem muito o que fazer. Mas a gente pelo menos mora só nós dois, numa localização boa, próximo de Lisboa, fica uns 15 minutos de Lisboa. Quando a gente precisa vir pra cá é rápido. Então, atualmente, a nossa questão de moradia, a gente conseguiu já melhorar bem nesse quesito. A gente está morando numa casa de 3 quartos hoje. A gente paga praticamente o mesmo que a gente pagava na Irlanda. Só que hoje a gente mora numa casa de 3 quartos, só pra gente. A casa é enorme e é muito bom ter o nosso lar lá. A gente não tinha o nosso lar, a gente tem o nosso lar aqui. Então isso foi muito bom pra gente. E eu falava pra Gleice quando eu tava
na Irlanda. Eu falei, meu, quando tiver a nossa casa aqui, a gente vai comprar uma televisão 4K. Porque a televisãozinha que a gente tinha no quarto era horrível, gente. A gente não conseguia nem ver televisão. E a primeira coisa que a gente fez aqui também foi comprar uma televisão 4K. Olha isso, pessoal. Olha o clima aqui, ó. Olha esse clima. Cara, aqui é um clima muito gostoso. Então, o que eu vou falar do clima aqui? O clima aqui é muito agradável. Eu acho que Portugal é um dos lugares onde tem o clima mais agradável da Europa. E aqui é muito gostoso, cara. Todo dia é sol. Tem o inverno também, mas o inverno aqui nem se compara com o inverno na Irlanda. A quantidade de chuva que cai aqui nem se compara com a quantidade de chuva que cai na Irlanda. Então, o sol faz bem pra gente. A gente que é brasileiro, cara. Então, foi um outro motivo. Realmente faz diferença o clima. A gente sente muita falta. O dia que tem sol na Irlanda, a gente até comemorava porque faz diferença. Agora, com relação a trabalho e lazer. Escola a gente não tem, né? Apesar de a gente continuar estudando, né? Eu trabalhando na minha área, cheguei em Portugal para trabalhar num banco. Acho que eu já falei para vocês, ganhava um salário bom, mais de 2.000 euros líquidos. Chegava a 3.000 euros líquidos. Trabalhava num banco, só que depois de 2 meses eu consegui um emprego na Irlanda. Aquele emprego que eu estava fazendo entrevista, eu consegui. E eu conversei com eles, me deixa aqui em Portugal agora. Então a gente negociou e hoje eu moro em Portugal e trabalho para a Irlanda. E a dona Gleice aqui, ó, né? Ela trabalha como engenheira de alimentos na área dela também. E é muito melhor, né? Sim, não tem que carregar mais peso, posso descansar no final de semana. A gente tem o nosso final de semana junto agora, né? A gente tá sempre junto, tem mais responsabilidade, né? Se eu quiser sair do supermercado e procurar outro emprego, beleza. Esse emprego que eu tô, eu já não posso perder. A gente tem que tentar segurar, porque é um emprego bom, que eu tenho na Irlanda. Então, em relação ao trabalho, meu, isso é incomparável. Isso muda muito a qualidade de vida. Tem um trabalho que você não precisa fazer força. Isso traz muito benefício, né? A única coisa ruim é que às vezes dá uma engordadinha. Pessoal, eu engordei uns 10 quilos aqui em Portugal, né? Por E isso agora, né? Agora a questão do lazer, né? tem que procurar fazer uma atividade física, né? Agora a questão do lazer. Meu, o lazer aqui, a gente se diverte muito, cara. A gente comprou um carro. Aqui em Portugal tem muito benefício, assim. Tem muito acordo com o Brasil. A CNH brasileira é válida aqui. Apesar de eu ter tirado a minha CNH portuguesa. Eu tenho residência por 2 anos aqui já. Porque o meu visto que eu apliquei é de profissionais qualificados. Então a gente tem carro, a gente consegue ir em churrascaria, em sushi, comer fora, viajar. A gente tem uma vida muito bacana aqui, que a gente não tinha na Irlanda. A gente não era triste na Irlanda, a gente era muito feliz. A gente é um casal que a gente aproveita aquilo que a gente tem, né? Sim. Aquilo que a gente tem, a gente aproveita. Se a gente precisar sentar ali, ó, se a gente precisar sentar naquele banco ali, ó, nem sei onde tem um banco. Tá bom, não tem um banco para sentar? A gente senta aqui, ó. Em cima do canhão. A gente senta em cima do canhão. Se tiver que tomar uma tubaína em cima do canhão e comer um pão com mortadela, a gente come, cara. A gente nunca teve problema com isso. A gente fez muito isso na Irlanda. A gente também é feliz aqui, também a gente foi feliz lá. Em relação a isso, a gente não pode questionar, mas com certeza aqui a gente tem uma qualidade de vida centenas de vezes melhor. E a gente está aqui na Torre de Belém, ó. A cultura portuguesa e a cultura brasileira, ela é bem parecida, assim. A gente é bem parecido, entendeu? A gente olha para um português, às vezes a gente nem reconhece se é brasileiro ou português, né? Às vezes é difícil de identificar, diferente da Irlanda, que todo mundo é branquinho, é ruivo, é diferente, a gente se sente parecido aqui. E a mesma língua, e você vai no supermercado, você acha guaraná, cara, você acha farofa, tudo que você quiser de comida brasileira tem no supermercado. É muito mais fácil de achar. Na Irlanda você tem alguns produtos também, mas é um pouco mais difícil de encontrar, só em alguns mercados específicos. E é caro, né? E é caro. E aqui tem muito mercado de brasileiro mesmo, que eles abrem e colocam produtos brasileiros, só produtos brasileiros. Mas também tem nos grandes mercados, né? Tem bastante nos grandes mercados também. Isso. Então isso ajuda muito a matar a saudade do Brasil. Aqui tem pizza, tem sushi brasileiro, tem churrascaria. A maioria das churrascarias boas aqui em Portugal é de brasileiro. Você diminui a saudade do Brasil, isso é muito bom. Você vai numa festa, você consegue ir numa festa brasileira aqui. E até as festas portuguesas, eles escutam as músicas brasileiras. É incrível aqui. Sim, foi uma das primeiras coisas que eu notei quando a gente chegou aqui, que a gente estava na rua e a gente começou a escutar, tocar Mamonas Assassinas. Eu falei, caramba, tá tocando Mamonas Assassinas aqui em Portugal. E eles tocam realmente muito. É muito comum escutar música brasileira aqui. Então eu não sei se é o sonho de vocês virem para Portugal. A gente nem conhecia Portugal direito, a gente não sabia quase nada de Portugal. Sabia o que estava no livro de história, né? Mas a gente não tinha muita informação sobre Portugal. Eu acho um lugar aqui muito bom para morar e essa aproximação com a cultura brasileira. E a gente se sente aqui num mini Brasil, né? E se você tem alguma dúvida, se você está na Irlanda, quer vir para Portugal, ou você está em Portugal, quer ir para Irlanda, ou você já fez isso, comenta aí o que você acha, né?
Isso, o que você acha, se você concorda, se você discorda, se tem algo para acrescentar, se a gente deixou de falar algum ponto também. E você que tem qualificação e quer uma oportunidade no exterior, não ignore Portugal, não ignore. Portugal é uma porta de entrada para as pessoas que têm qualificação. Eu não estou falando para você ficar aqui em Portugal a vida toda, só que aqui é uma porta de entrada. Eu cheguei aqui em Portugal, fiquei 2 meses, arrumei um trabalho na Irlanda. E tem muitos amigos meus, colegas, amigos, conhecidos. A maioria fica menos de 1 ano na área aqui e consegue um emprego em outro país. Alemanha, Suécia. As pessoas conseguem emprego com um salário muito maior em outro lugar. E é muito mais fácil você conseguir isso quando você está aqui na Europa. Você fala, cara, eu trabalho em Portugal, você está na Europa, você está dentro da União Europeia. Então isso facilita muito. Esses dias eu vi um comentário de uma pessoa reclamando, falando, pô, você vai para Portugal ganhar 1.200 euros, você é burro. Cara, a pessoa, ela não pensa, ela não é inteligente o suficiente para entender que aqui é uma porta de entrada, que 1.200 euros é pouco mesmo. Eu não vou mentir, é pouco. Só que você tem que entender que você busca lá na frente. Tem que buscar as coisas lá na frente, é o seu futuro. Você fica 6 meses, 1 ano ganhando 1.200 euros, depois vai para a Alemanha ganhar 6, 7 mil euros. É isso que as pessoas não enxergam, a oportunidade. A vida é feita de oportunidade. Então se você tem um sonho de vir para Portugal, venha. Porque eu acho que vale a pena e você tem que entender que se você é qualificado, eu não vou mentir para você, aqui é um lugar temporário, é uma ponte. Você vem para cá e depois você vai para outro lugar, é um trampolim. Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, já segue a gente aí para acompanhar os vídeos que a gente vai soltando. A gente vai procurar soltar 1 por semana, sempre com conteúdos aqui de Portugal, de Irlanda, com informações para vocês saberem, se atualizarem. Quem quer vir para cá, quem quer morar fora, tem esse sonho, enfim. Segue a gente lá, não esquece de dar um like no nosso vídeo. E a gente vai mostrar sempre conteúdo, mostrando a realidade, com muita sinceridade, galera. É isso. Então segue a gente no Instagram também. Tamo junto!